Olá, internauta. Hoje aqui nos estúdios do correiobrasiliense.com.br eu recebo Jorge Oliveira. O Jorge é especialista em marketing político, autor do livro Campanha Política, Como Ganhar uma Eleição. E ele veio conversar um pouquinho com a gente sobre como é que anda a estratégia política para a corrida ao Palácio do Planalto no ano que vem. A campanha já está na rua, Jorge? A campanha está na rua e o servidor é um personagem muito importante para esse processo, porque era uma grande massa de eleitor, né? Principalmente uma campanha presidencial, onde o servidor, satisfeito ou insatisfeito, ele vai às urnas, ele vai fazer um plebiscito, se o governo foi bom para ele, do ponto de vista salarial, não só salarial, mas de prestígio ao próprio servidor, como o governo correspondeu a todas as suas expectativas. A campanha está na rua. A Dilma Rousseff já é a candidata apresentada pelo Lula como sua sucessora. Nessa corrida, quem é que está levando vantagem até o momento? Normalmente quem leva vantagem é a máquina. Ou seja, se o Lula ele tem a sucessora já e já apresentou rapidamente, ele tem como chegar às eleições, eu diria, com a Dilma aí na faixa de 25% a 28% nas pesquisas. Uma pessoa até então desconhecida do eleitorado. Se você considerar que o ano passado, nas eleições de prefeito, 17 capitais reelegeram seus prefeitos, a possibilidade de o Lula fazer a Dilma Rousseff é muito grande, porque o PSDB ele é muito vacilante. Ele agora vai fazer uma pesquisa para saber, vai fazer uma prévia entre o seu colégio eleitoral para saber se é o Serra ou se é o Aécio. Isso é perda de tempo. Entre as muitas bandeiras que até agora estão apresentadas aí, você diria que o funcionalismo a tendência que o funcionalismo seja uma das principais nesse debate que vai começar, ou que já começou neste ano, Jorge? O funcionalismo ele é fundamental em qualquer campanha política porque ele é organizado. Ele é organizado em sindicatos, ele é organizado em associações e ele reflete, na verdade, o que foi o governo. Ele passa a qualificar o seu governo como o governo que foi do bem e o governo que foi do mal. Eu não estou me referindo só a parte salarial, porque você imagina que um governo hoje, ele fazia uma política salarial de aumentar exorbitadamente o processo, eu diria, o funcionalismo público, ele pode estar cometendo um desastre econômico no país. Não só aqui, me refiro ao país, como nos seus estados federativos. Por quê? Porque o momento ele cautela. Não adianta você dizer que você vai ter XY para o funcionalismo público, quando você tem que sacrificar, inclusive, a parte social do governo. O que significa sacrificar a classe menos favorecida. Quer dizer, a impressão que me passa é que o governo tem que ser muito cauteloso nos seus aumentos, no aumento do servidor público, no aumento salarial do servidor público. Até porque ele pode incorrer no erro de aumentar e não ter como pagar lá na frente. Essa inclusive é uma crítica feita pela oposição, por exemplo. E, de certo modo, é uma crítica já respaldando essa disputa política antecipada, né? Porque você veja o seguinte, o que é que o governo do Estado de São Paulo está fazendo? Por que é que o Serra está dizendo que é contra esse processo de aumento salarial ou de uma reformulação completa do servidor público federal? Porque implica no próprio Serra em São Paulo, ele tem que fazer a mesma coisa que o governo federal vai fazer e não ter respaldo econômico para segurar isso. Porque aí você tem os médicos, porque quando você fala em servidor, não é o servidor público burocrático, né, do ministério ou dos gabinetes. É o servidor público da saúde, o servidor público da educação. E isso, quando você aumenta, dá um percentual que está acima da sua receita, do seu Estado, você cria um processo, você cria uma garganta econômica que pode sufocar o seu governo lá na frente, pode levar os servidores às ruas, entendeu? Agora, como é que o candidato deve explicar isso sem perder voto? Com sinceridade. Eu acho que um candidato, com um presidente da República como o Lula, que tem uma popularidade e um índice de aceitação muito grande, ele tem que chegar para a plateia dele, que seria o povo brasileiro, e dizer o seguinte, olha, o aumento salarial não pode ocorrer por causa disso. Colocar a matemática e colocar todo o seu processo de receita e despesa para que as pessoas realmente se convençam da necessidade de não ter, naquele momento, o aumento. Pode ser, você posterga um pouco, lá na frente você pode até compensar de outra maneira. Mas em termos de contas públicas, o governo ajustou ali o superávit e, é o que tudo indica, os reajustes que estão prometidos para este ano e para o ano que vem vão acabar saindo.
de novo, o que a oposição diz é que isso é uma medida meramente eleitoreira e que o governo estaria sendo irresponsável do ponto de vista fiscal, justamente para atender uma parcela importante do eleitorado. O que você acha disso? Eu não só acho que é eleitoreira, eu concordo inclusive com a oposição, como eu acho que isso é uma posição virtual. Você mexe nos números no computador, você pode não mexer nesses números em relação à receita e despesa. Porque se o governo perceber que ele não tem condição matematicamente de dar aumento, ele não vai dar. Ele vai procurar outras formas de agradar a população, talvez não o funcionário público de uma maneira geral, para trazer essa população como cabo eleitoral. Vou lhe dar 2 exemplos interessantes. A refrigerador, as geladeiras, popularmente geladeiras. O governo vai recolher 1 milhão, 2, 3, 4, 5 milhões de geladeiras velhas e trocar por novas. Depois vai reciclar as velhas. Isso é um programa eleitoreiro, não se preocupe com isso, não se engane com isso. O segundo exemplo, o governo jamais vai construir 1 milhão de casas populares. Ele teria que fazer 60 mil casas por mês para alcançar esse índice. E todos os dias que ele não faz uma casa dessa, ele está deixando de fazer 2 mil casas. Isso é humanamente impossível num país onde a burocracia é predominante. Você comprar terreno, fazer licitação, conversar com o prefeito e conseguir os locais dessas casas. É humanamente possível. Eu até acho que a proposta é boa, é uma proposta decente, eu diria, inclusive, mas eu dizia que também é uma proposta virtual. A Dilma disse outro dia que o Brasil deveria, sim, passar por uma nova reforma administrativa, uma nova reforma do Estado. Isso também está dentro da ideia de que a campanha já começou antes da hora ou não? Eu acho que quando ela fala uma reforma administrativa, depende do que ela está falando em reforma administrativa. Do ponto de vista de desburocratizar o governo, do ponto de vista de desburocratizar os gabinetes, eu acho que ela está corretamente, eu acho que ela está certíssima. Mas será que é isso? Aí teremos que ver. Eu acho que se ela movimentar a máquina e desburocratizar a máquina, se o governo Lula desburocratizar essa máquina, que está emperrada, eu diria, há dezenas e dezenas de anos, eu acho que é louvável. Agora, não vamos dizer que vai estruturar a máquina pensando no aumento dos servidores. Que eu diria até, inclusive, o seguinte, eu acho que aumentar o servidor, eu acho que é uma decisão, eu diria, louvável, inclusive, porque o servidor público, ele é um personagem do Estado. Ele é um personagem do governo. Ele trabalha com seriedade, com honestidade. Agora, tem que ver o momento. O momento é de crise, não é uma crise localizada, é uma crise globalizada. E o país está sofrendo com isso. As pessoas estão ficando desempregadas, as empresas estão fechando. Eu acho que o servidor, nesse momento, ele tem que dizer o seguinte, botar a mão para o céu e dizer o seguinte, eu tenho estabilidade, eu preciso permanecer aqui e vou dar um voto de confiança. Não só a esse governo, como o próximo que assumir. Que imagem você acha que a sociedade tem do funcionalismo, de um modo geral? Eu acho que melhorou muito. Melhorou muito. Você chega no INSS, por exemplo, você já não chega fazendo aquelas filas enormes para ser atendido. Você entra no computador, você marca uma agenda e você é atendido exatamente no momento certo. Se eu estou dizendo isso do INSS, que era aquela coisa horrível, monstruosa que existia no país, então você pega isso como símbolo, se você olhar, você ainda tem alguns funcionários rancorosos, rançudos, funcionários antigos que se sentem desprestigiados. Mas em relação ao complexo do funcionário público, eu acho que melhorou muito, avançou muito. E como é que isso pode ser demonstrado na campanha, por exemplo, da ministra Dilma? Se ela for a candidata mesmo do PT. Eu acho que a ministra Dilma, não só da ministra Dilma, como também de outros candidatos, é quando o funcionário público vai botar o seu voto na urna e vai escolher o seu candidato. Não importa quem seja. Ele vai ter a noção exata do que é o melhor para ele. E isso ele sempre fez muito bem. Hoje, na sua opinião, o servidor está com quem? Eu acho que sempre existe uma parte da oposição e uma parte da situação. Hoje, nesse momento, o servidor estaria com a sucessora ou sucessor do Luiz Inácio Lula da Silva. Sem sombra de dúvida. Agora, isso muda, completamente muda. Porque o servidor, ele é, como já dizia o Magalhães Pinto, é uma nuvem preta, que passar, ele vai. Se ele se sentir desprestigiado no final, eu tenho a impressão que ele muda. Mas, no momento, eu não vejo nenhum servidor na rua. É muito raro você ver um servidor na rua com bandeira de reivindicatória. Jorge Oliveira, muitíssimo obrigado pela presença aqui na redação do correiobrasiliense.com.br. E a você, internauta, também muito obrigado e até a próxima.